Olá! Hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em João, que diz que Jesus dizendo para os seus discípulos em João 8, que começa no 32, ele diz assim, João 8, 32, ele diz assim: E conhecereis a verdade vos libertará. Aqui está falando da revelação que Cristo nos faz conhecido. E aqui ele diz: E conhecereis a verdade vos libertará. Tudo aquilo que nós desconhecemos, nós nos tornamos escravo. Você vai no médico e ele te passa uma quantidade de remédio, exames, você simplesmente obedece. E o homem carnal tem que obedecer mesmo, porque nós estamos no mundo. Porém, nós obedecemos e simplesmente você não entende de medicina, porque nós não estudamos, né, para essa área. O que desconhecemos manda e determina, porém somos livres quando aquilo que conhecemos, aquela tomada de consciência, ela é libertadora e você não é manipulado. Suas vivências são mais reais, tem mais possibilidades de mudança. Quando você sabe o que você viveu com sua mãe ou um relacionamento abusivo, você tem mais possibilidades de mudar sua história. Com filhos, tomada de consciência é a única coisa que pode mudar o mundo, e principalmente o mundo ao nosso derredor. Porque a verdade, ela expressa a ideia de que é a busca e o conhecimento da verdade, especialmente a verdade revelada vindo por Jesus Cristo, tem um poder libertador. E as pessoas da escravidão, do pecado e da ignorância, a frase sugere que aceitarmos a verdade de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, seremos libertos da consequência do pecado e da influência do mundo, ganhando verdadeira liberdade espiritual e moral. Como está escrito aqui em João 8, 31, que vai até o 36, que explica que a verdade libertadora vem através da obediência à palavra de Jesus Cristo. Aqui ele diz, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui Jesus estava falando aos discípulos que a liberdade era através da obediência à palavra de Jesus e do reconhecimento da sua divindade, pois a pessoa que peca é escravo do pecado, mas o Filho de Deus, Jesus, pode libertar essa pessoa. O conhecimento, a conhecer a verdade, não é apenas uma questão intelectual, mas também uma experiência de vida, onde a pessoa se entrega a Cristo e vive de acordo com os seus ensinamentos. A libertação mencionada não é apenas a liberdade física ou social, mas uma libertação espiritual da escravidão, do pecado,
da culpa, da condenação e da morte eterna. Essa libertação é possível por meio da fé em Jesus Cristo e do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Como a própria palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. É você crer naquilo que Cristo já te fez conhecido, porque somente Jesus Cristo para nos libertar da escravidão, que é aquilo que nos oprime, aquilo que nos faz ser escravo. Um exemplo disso são relacionamentos, não somente emocionais, codependência, que se torna abusivo, mas outros tipos de relacionamentos, familiar, em trabalho, assim por diante. E quando você é escolhido por Deus através da fé, há sinais de que Deus te escolheu para um propósito maior. Isso está escrito aqui em João 15, no 19, que fala referente a isso, que diz: se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Isso aqui são sinais de que você é escolhido por Deus, porque o mundo vai te odiar. E você vai sentir essa desconexão com o mundo. Mesmo em meio à multidão, você sente que não pertence a esse meio de fofocas, de vaidades, desejos mundanos. Você tem consciência do que vem de Deus, puro, e o que não vem. Essa consciência vem acompanhado de uma dor, porque você não mais encaixa nos lugares, nas amizades, mesmo em alguns contextos familiares. Como se a alma gritasse eu não pertenço mais a esse mundo, como está escrito em João, o mundo vos odeia, vos aborrece, as coisas do mundo já não satisfaz mais a alma daquele que Deus escolheu para um propósito maior. E Jesus disse, se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, eu vos escolhi, tirando-vos do mundo, pois por isso o mundo vos odeia. Isso não é uma maldição, mas é um sinal de que você está sendo separado, santificado, preparado para algo maior, que Deus já imaginou desde o nosso nascimento, desde quando nós fomos concebidos. Perceba que você perdeu o prazer para certos ambientes. A dor da sensibilidade espiritual, coisas que antes passavam despercebido. Hoje nos impacta profundamente. Ambientes carregados com pessoas negativas. Isso é a dor da sensibilidade espiritual aflorada em ser escolhido por Deus, que passamos a sentir a dor intensa, energias negativas de ambientes carregados em sua volta, como se os seus olhos espirituais se abrissem quando você percebe coisas que antes não percebia. Até mesmo quando pessoa chega próximo de você, você sente a opressão, a inquietação no espírito
espírito dela. Ligaremos lugares que você frequentemente hoje parece te sufocar. Você sente vontade de ir embora, sente dor de cabeça, calafrio. Porque quando Deus nos escolhe, ele ativa a sua sensibilidade espiritual. Isso é uma dor, porém se torna um peso. O Espírito Santo nos diz: não são boas companhias, e o lugar não é para você, porque a própria palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes, e o lugar não é para você. Quem não entende o lado espiritual diz que é frescura ou exagero. Como está escrito em 1 Coríntios 2, no versículo 14, que diz que o homem carnal não compreende as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. As coisas do Espírito de Deus são discernidas espiritualmente, e a carne não tem discernimento. Ela se discerne espiritualmente. Separado por Deus, Deus, ele te molda para um propósito maior, e você percebe a dor da rejeição, do isolamento, deslocado, desconectado e até mesmo incompreendido. São sinais que você é escolhido de Deus, porque a incompreensão, o próprio Jesus, a palavra de Deus diz que ele foi incompreendido. Essa incompreensão, ele nos dá esses sinais de que tem um propósito maior para aquele que ele escolhe. São sinais que você é escolhido de Deus. Percebe amizades, se desfaz, convite some, pessoa se afasta, até mesmo da família. Surge o sentimento de não pertencimento. Quem é escolhido por Deus carrega uma luz que incomoda a escuridão. Isso não significa que você é melhor que alguém. Isso é porque não permite que você esteja ali, porque ele não é bem-vindo. Isso Deus ele permite, porque ele não é por ele não ser bem-vindo, ele permite essas situações. Sentimento de isolamento e solidão. Entenda que Deus, ele permite, porque pessoas e ambientes assim podem te destruir e atrasar o que Deus tem para você. Como está escrito em João 1, no versículo 11, que diz que Jesus foi rejeitado. Ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitou. Se Cristo foi rejeitado, isso vai acontecer com aquele que ele escolhe, porque Cristo está em nós. E aqui continua a dizer, se Cristo ele foi rejeitado no deserto do isolamento, que Deus fala mais alto, fala os seus segredos, te fortalece, prepara para algo maior. Não desanime, não é sinal de fracasso, é sinal de propósito. E o escolhido por Deus tem a sensação de angústia e vazio na alma. Aperta o peito, inquietação, olha para a sua vida, tudo o que conquistou e sente que falta algo. Isso é uma dor espiritual que só os escolhidos sentem. Experimenta as coisas desse mundo, perde o sabor, nada te preenche por completo, relacionamento, sucesso, aplausos, porque sua alma clama por algo muito maior, vazio, angústia existencial. No fundo, seu espírito reconhece que você não é daqui, cidadãos do reino celestial, do reino dos céus. Você tem sede da presença de Deus, de cumprir o seu propósito,
de viver aquilo que Deus sonhou para você antes mesmo de você nascer. Enquanto você não alinha com o propósito de Deus, essa inquietação cresce e o vazio só aumenta. Como Salomão diz lá em Eclesiastes 1, no versículo 2, que ele diz que teve riqueza, conhecimento, poder, sabedoria. E ele confirma que tudo é vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo que é terreno é passageiro. Só aquilo que vem de Deus preenche a alma de quem foi escolhido por ele. E Deus, ele quer te escolher para um propósito maior. É importante você buscar nele, buscar a sabedoria dele para que essa inquietação que todo homem tem de preencher o vazio que o homem tem, que o ser humano tem, um vazio na alma, que é só preenchido através de Deus. E é você buscar em Deus esse propósito maior que ele tem na vida daquele que está inquieto, que não sabe o que é. É você buscar nele esse preenchimento que só Deus pode nos libertar, muitas vezes, de nós mesmos, da nossa ignorância. Porque ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Só o conhecimento de Deus para nos livrar da escuridão que está no mundo. É importante você buscar em Deus essa libertação, porque ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Só Jesus para nos libertar de nós mesmos, dos nossos desejos, daquilo que nos aprisiona. Desejos, vontades, sonhos, que seja somente os dele para reinar na nossa vida. Eu vou falar sobre sonhos, que Deus nos fala também através de sonhos. Porém, você tem que orar a Deus para que ele possa te interpretar melhor o seu sonho. Quando você sonha com um carro, que você troca de carro, pode ter diferentes interpretações, você discernir o contexto do seu sonho, mas pode estar relacionado a mudanças, decisões e a direção em que a vida está tomando. Podem indicar essa pessoa está passando por transformação profissional, pessoal, ou que esteja buscando novas experiências e caminhos. A troca de carro pode ser um reflexo de mudança significativa que a pessoa está vivenciando ou deseja vivenciar. Também pode indicar o desejo de buscar o desejo de deixar o passado para trás e seguir em frente, ou está buscando um novo rumo, ou que está mais consciente da direção que deseja seguir. A pessoa que está disposta a experimentar coisas diferentes, a sair da zona de conforto. É você tomar decisões, porque a pessoa está ponderando sobre decisões importantes e buscando a melhor opção para si. Como está escrito em Marcos 7, versículo 18, que diz que Marcos 7, versículo 18, diz que o que contamina o homem e o que sai do coração. Aqui, Marcos 7,18. O que contamina o homem é o que sai do coração. Isso significa que não é o que contamina o homem, é aquilo que falamos, que muitas das vezes contaminamos com fofoca, com engano, com murmuração. Isso que contamina o outro, por falar daquilo que nós não temos conhecimento.
Porque trocar de carro pode indicar ficar em objetivos e metas. Âmbito geral. Se você sonhou com carro, pode ser um sinal de que. Se você sonhou com um carro velho, velho sendo substituído por um novo, pode ser um sinal de que ela precisa renovar algo em sua vida, seja um hábito, um relacionamento ou uma perspectiva. É você discernir o contexto do seu sonho, porque os sonhos são subjetivo e pessoal. As emoções envolvidas e a vida pessoal do sonhador podem influenciar o significado. Se a troca de carro foi recorrente ou causou grande impacto, pode ser útil refletir sobre as áreas da vida que podem estar precisando de mudança ou atenção. O carro, do ponto de vista espiritual, pode ter diversas interpretações, geralmente relacionada à jornada, vida, direção, família, o ministério. Carro também pode estar relacionado à direção e controle. Pode simbolizar a forma como você está conduzindo sua vida, seus objetivos, projetos, metas, ou até mesmo de fazer escolhas importantes, ou você está em busca de um propósito maior, ou que está sendo guiado por forças espirituais. Você buscar em Deus essa força espiritual. Sonhar com um carro de luxo pode representar sucesso e prosperidade. Um antigo representa nostalgia ou apego ao passado. Porque o carro também, quem está dirigindo, a pessoa ou você? Outra pessoa ou você? Então, você tem um controle sobre sua vida. Se é outra pessoa, é o sinal de que você precisa de orientação ou ajuda. Porque Jesus é você orar a Deus. Para onde o carro está indo no sonho? Isso pode indicar seus objetivos e desejos para o futuro. Alguém querendo colocar algo comida na sua boca no sonho e você não quer, pode simbolizar um conflito entre você e essa pessoa. Ou também algumas situações em sua vida pode indicar você não estar confortável a algo que essa pessoa está tentando impor a você, seja uma opinião, um comportamento ou uma decisão, ou também uma luta interna, onde você se sente pressionada a aceitar algo que não deseja ou não concorda, ou também resistência a ser controlado, manipulado por outras pessoas. Alguém está tentando te influenciar de alguma forma, representada pela comida na boca, mas você não quer ceder, ou falta de liberdade, você se sente sufocado em algumas áreas da sua vida, como se estivesse perdendo sua autonomia. Ou também a sua dificuldade de comunicação em expressar suas opiniões, desejos. A comida na boca, nesse caso, pode representar a dificuldade de colocar para fora o que você realmente pensa ou sente. Ou alimento. A comida pode simbolizar necessidades emocionais ou físicas. O sonho pode indicar que você está sendo alimentado com algo que não lhe nutre ou que você não deseja.
Se você não gosta da pessoa ou da comida no sonho, isso pode refletir seu desconforto com a situação ou a pessoa em questão. É você refletir quem era a pessoa que tentava colocar comida na sua boca, sem você querer, ou que tipo de comida, um pedaço de fruta, maçã, ou existe algo na sua vida que te causa desconforto ou pressão. Você tem que se sentir livre para expressar suas opiniões. Lembre-se que a interpretação do sonho é subjetiva e pessoal. Refletir sobre seus próprios sentimentos e experiências pode te ajudar a entender melhor o significado do seu sonho, porque comida está ligada à nutrição, satisfação espiritualmente. Satisfação e necessidades tanto física quanto espirituais, emocionais. Pode também simbolizar a abundância e a fartura em diferentes áreas da vida, ou ainda a necessidade de cuidar de você mesmo, tanto no aspecto material quanto emocional. Sonhar com comida pode simbolizar desejos reprimidos, metas ou ambições que a pessoa alimenta a alcançar. Ou também, recusar comida pode indicar a necessidade de recusar certas situações ou pessoas que não são benéficas. Ou também, espiritualmente, comida pode representar bênção, comunhão e também pode simbolizar aspectos espirituais e a relação do ser humano com Deus e com o próximo, ou a palavra de Deus, a fé, a salvação e a própria presença de Cristo, como no caso pão e vinho, o corpo de Cristo. No Antigo Testamento são estabelecidas leis sobre quais alimentos são considerados puros ou impuros para consumo, refletindo a separação entre o povo de Deus e as nações pagãs. A Bíblia associa o ato de comer com a experiência da salvação, como no caso do filho pródigo, onde o banquete celebra o retorno do filho à casa do pai, como está escrito em Marcos 7, começa no 18, que Jesus ensinou que não é o que entra pela boca que contamina a pessoa, mas o que sai do coração, as intenções. Algumas tentando colocar comida em sua boca e você recusa, pode simbolizar uma resistência a aceitar algo, alguém em sua vida, ou uma sensação de estar sendo controlada ou forçado a fazer algo que não deseja. Pode indicar que você está se sentindo pressionado a tomar decisões ou a se comportar de certa maneira e que precisa reafirmar sua autonomia e os seus desejos. Sensação de ter suas escolhas restringidas e sua voz silenciada. Você precisa tomar suas próprias decisões e não se deixar controlar por pessoas que muitas das vezes são falsas. É sempre importante você orar a Deus para que Ele possa te esclarecer melhor. Eu vou fazer uma oração para abençoar que estão assistindo e até mesmo os que ainda vão assistir. É importante você sempre levar o seu sonho em oração diante de Deus, para que Ele possa te esclarecer melhor. Porque cada sonho ele é pessoal e subjetivo. Cada um tem sua particularidade. É importante você orar a Deus para que Ele possa te ajudar
Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoe Jesus Cristo, a sua igreja, porque o Senhor diz na sua palavra: e conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, que o Senhor nos ajude a nos libertar daquilo que está em escuridão, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, conhecimento, nos ajude a continuar a prosseguir seguindo a Ti. Senhor, abençoa aquilo que o Senhor já tem posto nas nossas mãos para a Sua glória e nos ajude a continuar a prosseguir seguindo a Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Nos ajude, Senhor, e o Senhor já nos deu autoridade para anular tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir. Toda oposições do inferno, eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Senhor, abençoa aquela pessoa que está ali na UTI fazendo aquela cirurgia. O Senhor abençoa, abre as portas, porque o Senhor é o médico dos médicos. Vai na frente, abrindo as portas, vai à frente, operando. Senhor, abençoa, nos ajude, ó Pai. Clamamos por justiça, que fique todos envergonhados e confundidos, todos aqueles que nos intentaram nos destruir, todo espírito opressor, obsessivo. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo, porque passa céus e terra, vai se cumprir sua palavra na vida daquele que está clamando em Ti por justiça. Toda ação do inferno eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor diz: e conhecereis a verdade vos libertará, e todo espírito opressor do inferno eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo, porque assim diz o Senhor: passa céus e terra, vai se cumprir. E aquilo que contamina o homem não é o que comemos, mas aquilo que sai do coração, as intenções obscuras, condenatória, engano. Todo espírito do inferno eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Senhor, abençoa Jesus Cristo as nações, abençoa que haja paz, cura, prosperidade, arrependimento em Israel, abençoa que haja, porque é o Senhor que opera o querer, o agir, o efetuar, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, porém nós não seremos atingidos. Todo espírito opressor, obsessivo, eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Sai todo espírito do inferno, todas as maldições do inferno, eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo. Porque assim diz o Senhor: passa céus e terra, vai se cumprir suas palavras na vida daquele que está diante de Ti clamando por justiça. Porque o Senhor ouve a oração, o clamor daquele que busca em Ti. E obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor já nos deu a vitória. Toda ação do inferno eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo. Obrigado ao Pai, porque o Senhor já nos deu a vitória. Amém.